Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Vitória, que assim, deve ter a chegada de 5 a 6 reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre essa fala, do presidente em relação à chegada de reforços. Além disso, quero falar também sobre duas atualizações importantes de atletas para o ataque, de um meia e de um ponta esquerda, que tivemos algumas atualizações interessantes, que eu vou trazer mais detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Artefoot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória. Falta aí um pouco menos de 400 inscritos no canal para chegarmos aqui a 54 mil inscritos, que é a nossa meta até o final desse mês aqui, de janeiro. Se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza aí nos ajuda bastante a chegar a esse objetivo. Bom, então vou começar aqui falando sobre o presidente Fábio Mota, onde eu vou deixar aqui essa informação do Alex Torres, onde o Vitória irá fazer mais 5 ou 6 contratações para a disputa do Brasileiro, e foi afirmado pelo presidente que está atrás de um meia e deve ser resolvido hoje, que é em relação ao Daniel Júnior, tá? Então, informação do Alex Torres, valeu demais ao central do Vitória. Então, a tendência é que chega aí esses atletas 5 a 6 de várias posições, para o Vitória, que nesse momento a busca seria muito mais por opções para o ataque, tanto de um meia quanto de um ponta esquerda ou pelo lado direito, e também de um centroavante para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, que eu acho que está certo, tá? O Vitória tem sim que ir atrás. Eu não diria que para trazer esses 5, 6 jogadores nos próximos 20 dias, não, acho que quando terminar o Campeonato Estadual vão ter ótimas opções que ficam livres no mercado, seja do Campeonato Paulista, por exemplo, que vários times não vão ter a agenda para o ano inteiro, ou por exemplo, o Vitória na Série A. É muito melhor esse jogador ir jogar a Série A do que Série D, Série C ou Série B, por exemplo, Então acaba que é um trunfo interessante, e até mesmo para analisar quais posições realmente vão ter alguma carência, porque hoje, vamos colocar, o setor de zagueiro está tudo bem, mas aí passa alguns tempos, tem alguma lesão, ou por exemplo, o Zapata não rende aquilo que é esperado e tem que ir no mercado em busca de um novo defensor. Então acho que o Vitória está certo em relação a esse número, que vale lembrar, infelizmente a cota de transmissão em relação à Série A só é paga pela Globo, pelo Premier, depois do Campeonato Estadual. Então, antes de começar o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, Então não dá, por exemplo, para ter todo o time montado antes do início do Campeonato Estadual. Pode deixar a sua opinião aqui então embaixo nos comentários. 5 a 6 reforços. Quais posições você acha que o Vitória mais necessita? Eu diria que pelo menos, um ponta, a chegada de um meia, eu acho que agora já está bem resolvido, um centroavante, pelo menos mais um defensor e um meio campista central, seria um dos alvos principais, mas vamos esperar para ver se teremos mais atualizações ou não. Então vamos falar agora sobre o que nós temos de concreto, de contratação e de interesse, inclusive, falado pelo presidente Fábio Mota. Então, quero começar aqui falando sobre o Daniel Júnior, que tivemos alguns avanços nessa terça-feira, que eu estou gravando aqui o vídeo para vocês. No caso, tá aparecendo aqui essa notícia, valeu demais ao portal central do Vitória, informação aí tanto do Samuel Venâncio quanto do Pedro Santossi, acho que é isso, Santossi, não sei, valeu demais aí a eles. O primeiro do Samuel Venâncio, que cobra as notícias do Cruzeiro, que já afirmou que o Daniel Júnior já estava em Salvador para acertar os últimos detalhes com o Vitória, e a proposta salarial era muito melhor do Vitória do que do Curitiba, e para jogar a Série A, não tem nem comparação, acabou pesando bastante do interesse do próprio atleta, que fez de tudo para ir para o Vitória, ao invés de ir para o Curitiba. O Cruzeiro ele estava numa situação delicada, porque ele já tinha meio que acertado com o Curitiba, não queria voltar atrás em relação à sua palavra, até porque, tudo bem, não tinha nada de assinado, não tinha risco de levar um transfer ban na FIFA, mas até mesmo a vinda de um atleta da base do Curitiba para o Cruzeiro. Mas como o fator do jogador pesou muito mais do que o Cruzeiro falar, não, Curitiba, nós não queremos negociar com você. O Daniel Júnior meio que fez esse papel, e para o Cruzeiro também foi muito melhor, porque a tendência é que seja um valor fixo, por essa compra, no caso o Vitória pagando, diferente do que seria do Curitiba, porque o Curitiba queria apenas um empréstimo do jogador e a ida de outro atleta da base para o Cruzeiro, que não vai mais acontecer, pelo menos até aqui. De acordo com o central do Vitória, o atleta chega em definitivo, contrato de 2 anos, até achei um pouco curto. O Vitória vai ter 50% dos seus direitos e o Palmeiras outros 50% dos direitos econômicos, que era o percentual que o Cruzeiro tinha, O Vitória vai assumir. Ainda não temos informação de qual que vai ser o valor dessa transferência, tá? 5 milhões de reais, 4 milhões, ainda não temos qualquer tipo de informação, pelo menos hoje que eu estou gravando. Estou gravando esse vídeo na terça-feira, tá? Então não tem como afirmar qual que vai ser o valor exato do Daniel Júnior, mas acho uma contratação interessante. É um atleta que já demonstrou ter um bom potencial, inclusive no time principal do Cruzeiro, tá? Chega então ao jogador que tem apenas 21 anos de idade, é muito novo realmente. Pelo Cruzeiro se destacou muito mais na Série B do Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui os números dele para vocês. Passou os últimos 7 meses
lá no futebol russo, emprestado pelo Cruzeiro, não conseguiu jogar. Nessa equipe que eu não vou nem tentar pronunciar o nome, né, mas que é da primeira divisão, foram 7 jogos apenas, nenhum gol e nenhuma assistência. Pelo Cruzeiro contando muito mais o Campeonato Mineiro, só 10 partidas e um gol marcado, mesmo com 3 treinadores ele não teve espaço, por isso foi emprestado e certamente não teria espaço em 2024. Porém, pelo Cruzeiro, né, em 2022 ele foi bem, 38 jogos, 4 gols e 4 assistências. No caso, o Cruzeiro, queria até mesmo naquela época, fez de tudo, né, para renovar o contrato dele, porque tinha vários times interessados, inclusive o Botafogo, mas não conseguiu, por exemplo, esse bom desempenho na Série B, na Série A, e até pela falta de espaço que o jogador não teve, né? Já passou também pelo Palmeiras, chegou no Cruzeiro em 2021 e foi muito bem pela equipe de base. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação lá pelo site SofaScore da Série B de 2022, que ele foi muito bem pelo Cruzeiro, né? Dá para ver que ele joga ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pode fazer tanto um papel como um meia mais centralizado, que vai cair pelas beiradas, ou por exemplo de não diria um ponta, né, mas um cara que vai chegar mais para aquele setor. Eu acho bem interessante o papel que ele pode fazer. A nota média dele ficou de 6,72, mas acabou que teve alguns jogos bem ruins, né? Que ele acabou, o Cruzeiro já tinha conseguido acesso aí, tipo contra o Sport aqui, ó, dia 9 de outubro, e contra o Guarani dia 18 também, nota horrível, né? 5,8, que acabou diminuindo a média dele, que era próxima de 7. 25 partidas, 2 gols e 3 assistências, isso só na Série B. Dos 25 jogos, 15 na condição de titular e os outros restantes, né, os outros 10 saindo do banco para entrar no segundo tempo, uma média de 55 minutos por jogo. Acho uma contratação interessante. Vai ter aí o Luan para essa função, o Daniel Júnior, acho que até mesmo dá para pensar nos dois jogando juntos, quem sabe aí nas próximas rodadas, né, do Campeonato Baiano. Deixa a sua opinião então aqui embaixo nos comentários, pelo menos uma dessas funções e contratações, né, dos 5 a 6 jogadores já sendo resolvida, né, igual eu havia falado o Fábio Mota em relação ao Daniel Júnior. Para terminar aqui, quero falar sobre o interesse realmente no meio colombiano, né, onde vou deixar essa informação lá do Central do Vitória. O Fábio Mota deu entrevista e afirmou que há sim um interesse no meio, o Jesus Rivas, jogador colombiano, que eu até trouxe um vídeo aqui, né, ontem, nessa última terça-feira para vocês. Quando terminar eu deixo aqui na tela final, onde eu falo um pouco mais sobre esse atleta, tá? Ele que tem 26 anos de idade, pode atuar tanto como meia quanto de um ponta esquerda. Ele fez muito bem esse papel nesses últimos anos, lá no Rio Negro Águilas, clube da primeira divisão do futebol colombiano, muito conhecido, né? Acho muito bonita a logo deles, é sensacional. E assim, eu vou até deixar aqui para vocês que é um atleta que no profissional ele joga desde quando tinha seus 20 anos, mas realmente tem um bom desempenho. Ano passado, 2023, foi a sua primeira boa temporada realmente, ó. Ele surge desde muito cedo, em 2018, na equipe principal, né, dessa equipe, Rio Negro, e aí ele passa então um jogo naquele ano, aí 2019 foi o primeiro gol dele em 13 jogos, e depois ele ficou 2020, 21 e 2022 sem marcar nenhum gol, né, 3 anos consecutivos, mas vale lembrar que desde 2022, na reta final do ano, ele já tinha tido uma boa participação pelo clube, 39 jogos, não marcou nenhum gol, mas deu 2 assistências, até chegar essa atual temporada de 2023, onde foram 55 jogos, 8 gols e 7 passes, 15 participações em gols em 55 jogos, que eu acho aí interessante. No caso, a maioria desses gols, os 8, e das 7 assistências também foram na primeira divisão do futebol colombiano, então não foi, por exemplo, na Copa e tudo mais, o que ajudou o Rio Negro a passar das 2 fases, pelo que eu vi aqui. Eles chegaram como se fossem as quartas de finais no torneio final, né? É um jogador também que atua por 2 setores interessantes, ele pode cair pelo lado esquerdo ou jogar mais centralizado. A informação que tivemos, até que eu trouxe aqui para vocês ontem, do César Luiz Melo, é que seria um valor próximo da casa de $1,5 milhão a pedida da equipe do Rio Negro, ou seja, R$7,5 milhões pelo percentual do jogador. Acho um valor um pouco alto, quem sabe para negociar não possa ser um valor inferior a isso, né? Igual o Marcelino Moreno, o Vitória chegou a oferecer quase R$5 milhões, de acordo com algumas especulações, mas o Curitiba então acabou recusando e logo depois ele foi negociado com outro clube do México. Então, acho que o Jesus Rivas é uma boa alternativa, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho bacana o Vitória também olhando, né, para o futebol sul-americano, inclusive eu já trouxe aqui até um vídeo, né, com vocês, falando sobre opções de jogadores do futebol sul-americano no geral, que vai estar aparecendo aqui na tela. Outras sugestões de conteúdo também estão aqui para vocês, a playlist com mais de 300 vídeos, todas as novidades recentes estão por lá. E se inscreva para ajudar a gente a chegar aqui a menos de 400 inscritos para chegarmos a 54 mil inscritos. Valeu, galera!